Olha aí o apóstolo Paulo dizendo mais uma vez, em 1 Coríntios 3, 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens? Mais uma vez aqui eu vejo 3 grupos de pessoas aqui por inferência. Por inferência, aqui fala de 2, mas por inferência, assim como nos 2 textos acima lá de João e de Coríntios eu descobri 3 grupos, aqui eu consigo ver 3 grupos. Quais? Pessoas que não são nem filhos de Deus, não são nem meninos em Cristo, ou seja, as pessoas do grupo número 2, esses do número 2 aqui, eles não são meninos em Cristo, eles são filhos do diabo, entendeu? Eles não são filhos de Deus, são filhos do diabo. E esses aqui, eles são meninos em Cristo, carnais, eles são irmãos, são salvos, o apóstolo Paulo chama eles de irmãos. Se eles são irmãos, quem é o pai? O pai é Deus. E se Deus é pai deles, eles são filhos de Deus, como é que eles vão ficar sem salvação? Já imaginou? Deus mandar os filhos dele para a eternidade do inferno? Não tem cabimento. Só um arminiano mesmo para ter uma ideia dessa, de que Deus vai mandar um filho dele eternamente para o inferno porque ele cometia alguma coisa ou deixou de acertar ou errou. Se ele errar, Deus tem um tratamento para ele, mas o tratamento não é a eternidade no inferno, tenha certeza disso. Então, olha aí, eles são irmãos, são meninos em Cristo e não podem entrar no reino. Por quê? Porque quem tem inveja, contenda e dissensão não herdará o reino de Deus. Herdar e entrar é a mesma coisa. Então aqueles textos que falam lá, não herdarão o reino de Deus, aquilo ali é carta para a igreja. Então tem crente salvo que tem todos esses defeitos aqui, e os outros que estão lá. Só que eles precisam se libertar. Quando eles erram, eles não vão ficar impunes. Mas a disciplina para eles não é a eternidade no inferno. É ser salvo, todavia, como pelo fogo. Ou vão receber galardão se amadurecerem, fazer a vontade do Pai, ou vão ser disciplinados. Enquanto os do número 3, durante o milênio, durante o período do reino, eles vão ser disciplinados, os do número 4 vão ser galardoados, eles vão receber uma recompensa. Então você que crê no Senhor Jesus, você vai estar num dos 2 grupos, infalivelmente. Ou você vai ver o reino de Deus e vai receber uma severa disciplina, severa, e detalhe, Deus já vai disciplinando você quando você erra aqui na vida cristã. Aí quando ele volta, a disciplina é maior. Quando você anda de maneira acertada, de maneira aprovada, ele já vai te abençoando também. As coisas vão sendo acrescentadas. E quando ele voltar, a bênção é muito maior. O galardão é bem maior. Então entenda que Paulo estava falando com pessoas salvas. E mesmo salvas, elas cometiam... Um calvinista ia dizer que eles não nasceram de novo. Porque eles tinham contenda, inveja e dissensão. Entendeu? Eles não nasceram de novo. O calvinismo fala que quem tem as coisas que a Bíblia condena, porque não nasceu de novo, precisa nascer de novo. Mas aqui está mostrando que o calvinismo está errado, porque eles nasceram de novo. Eles são irmãos, olha aí, eles são meninos em Cristo. E a Bíblia diz também que os arminianos estão errados, porque eles vão dizer que eles vão passar a eternidade no inferno. E não vão, porque não se perde esse lugar. Não tem como você estar no grupo número 3 ali, não tem como você chegar no grupo número 3, salvo, ver o reino de Deus, pelo menos salvo, e voltar para o número 2. Não é o tratamento que Deus dá, não é isso. Não existe essa possibilidade. Assim como você é filho do seu pai, ou você tem filho, não tem como deixar de ser filho do seu pai, e nem você que tem filho, seu filho cometer algo muito grave e deixar de ser seu filho, não tem como também deixar de ser filho de Deus. A disciplina é severa, tanto agora como na era vindoura, tanto agora, antes de Jesus voltar, como depois que ele voltar. Mas não é a eternidade sem salvação. Sinto muito em te desapontar, arminiano que gosta de mandar as pessoas para o inferno eternamente quando elas apresentam algum defeito como esse aqui. O seu é só diferente do delas. Elas cometem esses aqui, alguns têm maledicência, alguns caem em pecado. Enfim, Deus tem uma disciplina severa, mas não é ficar sem salvação. Eu também não importaria de dizer que perderia não, porque eu não tenho problema de também mandá-las para o inferno. Mas, se Jesus não vai mandar, não vai ser eu que vou mandar, Então, mais um texto. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha para você ver. Olha para você ver. Eles não estavam no nível de maturidade do grupo número 4. Eles estavam no grupo número 3. Paulo não estava orando por pessoas perdidas até que Cristo seja formado nele para ser salvo. Não. Ele está orando por pessoas do grupo número 3, que eram carnais, meninos em Cristo, e Cristo sendo formado nelas, elas iam para o grupo número 4. Entendeu? Depois eu vou explicar todos esses textos de novo com detalhes. O apóstolo Paulo era crente? Sim ou não?
Pois é, olha o que ele disse em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que não alcançou. Aí a pergunta que eu te faço é, será que ele está dizendo que ele nunca foi salvo? Com certeza ele já tinha sido salvo quando ele teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco. Ele foi salvo, ele recebeu um presente, a salvação. Só que agora ele buscava um prêmio. Olha para você ver, vou lá no gráfico. Ele estava no número 2, quando ele estava no caminho a Damasco. Jesus encontrou com ele e levou ele para o número 3. Deu a ele um presente. E ele fala, agora eu busco o prêmio. Vim para o número 4. Ou seja, eu quero reinar com Jesus, entrar no reino de Deus. E o apóstolo Paulo falou que não estava garantido. Ou seja, nunca está garantido. A salvação do Filho de Deus está garantida. Mas a entrada no reino, enquanto houver vida, há a possibilidade de perdê-la. Porque é algo que precisa ser fiel ali até o fim, nas obras e na perseverança. Amém? Então, o apóstolo Paulo não estava dizendo que ele não havia alcançado salvação. Ele estava dizendo assim, ó, eu não alcancei ainda a minha entrada, porque eu preciso cumprir a vontade do Pai para ele, que era ser apóstolo, escrever cartas, ganhar pessoas, formar discípulos, enfim. Você só vai receber o prêmio se você cumprir a soberana vocação, ou seja, vontade de Deus para você em Cristo. Você já está em Cristo? Ok, é salvo. Mas tem que cumprir a vocação, o chamado, para receber o prêmio. Quem já está em Cristo já tem um presente, salvação. Mas só quem cumpre a vocação é que vai receber o prêmio, a entrada no reino. E aí Paulo diz também lá em 1 Coríntios 9, 24 e 27 assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Olha aí o prêmio de novo, ó, o prêmio, ele queria receber o prêmio, né? Olha ele falando do prêmio novamente, correi de tal maneira que o alcanceis. Ele usou como referência uma corrida, para poder ilustrar como é que é a conquista do prêmio, né, de poder entrar no reino de Deus, não de ver, porque ver é um presente de Deus pela graça, mas entrar é um prêmio. Olha o que ele diz. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, os do mundo, do número 2, fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, os cristãos, porém, uma coroa incorruptível. Para que uma coroa? Para reinar com Jesus. Entrar no reino. Entrar na parte futura, né? Entrar na manifestação aqui, ó. Quando Jesus for entrar, quando Jesus for galardoar a igreja, a parte da igreja que merece reinar, ele vai dar uma coroa para ela incorruptível. E não é pela graça que vai dar essa coroa, é pelas obras. As obras vão ser provadas pelo fogo. Se forem aprovadas, permanecerem, vão receber o galardão, vão poder receber a coroa incorruptível. Olha o que o apóstolo Paulo termina dizendo. Pois eu, apóstolo Paulo, assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, olha aí, Paulo pregava aos outros, eu mesmo, apóstolo Paulo, não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que está com medo de ser reprovado para entrar no céu? Não, ele está com medo de ser reprovado para entrar no reino, que é outra coisa. Todo salvo vai entrar no céu, mas nem todo salvo vai entrar no reino, porque o céu não é o reino não será no céu, o reino será na terra. A Bíblia diz assim, ó, e reinarão sobre a terra. Durante os 1000 anos, vai ter cristãos que reinam, entram no reino, e vão ter cristãos que vê. Você tem que escolher de qual você faz parte. Jesus não te chamou para ver, ele te chamou para entrar. Então, depende de você. Quando ele te chamou para ver, ele já garantiu. Na cruz do Calvário, ele garantiu que você ia ver. Mas pelo seu esforço, pelo seu mérito, pela sua diligência, você pode entrar. Se você não entrar, é porque você foi reprovado. Esse era o medo de Paulo. Paulo não estava com medo de ficar no grupo número 2, perdido, sem salvação. Ele estava com medo de ficar no grupo número 3, porque ele pregava. O evangelho da graça te tira do 2 e te leva para o 3. E o evangelho do reino te leva para o 4. O evangelho da graça fala do que Jesus fez. O evangelho do reino fala do que você tem que fazer. Entendeu? Vamos lá para terminar e não ficar longo. Já passou de 38 minutos. Eu não queria que demorasse, mas... E aí o apóstolo Paulo tinha medo, né? Lá ele fala que não tinha alcançado, mas aqui ele já, no final da vida, ele vê que alcançou. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, ou seja, as pessoas que ficarem diligentes, pensando, pregando, falando e se preparando para a volta de Jesus, para a vinda de Jesus. Não é crer, é amar.
Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Mas aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Onde estão os mandamentos de Jesus? Está lá no monte das bem-aventuranças, dizendo que você tem que amar o inimigo, você tem que orar pelo inimigo, você tem que orar por quem te persegue, você tem que... Entendeu? Aquilo lá não é para ser salvo, porque se aquele padrão lá, você tem que ser puro de coração. Já pensou se Jesus for salvar só quem for puro de coração? Ele não vai salvar só quem é puro de coração, ele vai salvar todo aquele que crê. Mas os que avançarem para um nível de maturidade, onde Cristo for formado neles e eles atingirem um coração puro, simples como de uma criança, eles vão reinar com Jesus, ou seja, eles vão entrar no reino de Deus.